Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Jó capítulo 5 e 6 e Filipenses capítulo 3. Vamos orar? Ó Deus, queremos a tua ajuda nessa hora, Pai, para ler a tua palavra, compreendê-la e sermos edificados por ela. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos sempre na tua presença, nos livra de todo o mal. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 5. Aqui é a continuação do discurso do Elifaz. Grite agora para ver se há quem responda, e para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos. Aqui está falando do insensato, né? O tolo se encontra no meio dos espinhos e o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. O sofrimento é natural, sobretudo na vida do insensato e do tolo, segundo as palavras de Elifaz. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos, põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos, e assim há esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua própria boca. Então, o sofrimento é natural sobre os insensatos e os tolos, mas aqueles que buscam a Deus são por ele resgatados, aqui nas palavras de Elifaz. E ele segue dizendo: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta dela. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Então, ele está exortando aqui o Elifaz, né? Dizendo aqui que é bom receber a disciplina de Deus e tudo mais, que ele vai intervir, então ele vai salvar, né, aqueles que nele confiam. Vamos ver a resposta de Jó. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, essa na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. As torres de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva?
Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável. Porque não tenho negado as palavras do santo? Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Então ele tem uma visão bastante, vamos dizer assim, pessimista, né? Ele se sente num estado de extrema miséria. O que ele quer é a morte. Ele não quer mais ver a prosperidade, ele não quer mais ver a cura, ele quer acabar com o sofrimento dele através da morte muito rapidamente. E ele diz então: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transtorna no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente e os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Então Jó está aqui questionando agora a utilidade da presença dos seus amigos aqui, que não estão ajudando, nem trabalhando para aliviar a sua dor. Olha só, ele diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Se eu estou aflito, vocês deveriam se compadecer de mim. Né? Mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso, mesmo se eu tivesse abandonado a Deus, o que se espera de um amigo é compaixão, mostrar compaixão. E aí ele diz ainda aqui: assim também vocês não me ajudaram em nada. Vocês veem o meu sofrimento e ficam com medo, ficam, né, se afastando. Assim, vocês não querem se aproximar, vocês não querem tentar aliviar minha dor ou se compadecer de mim. Ele diz aí: ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Porque os amigos dele, a gente vai ver mais claramente ainda, eles estão com a percepção de que Jó está sofrendo tudo aquilo por causa dos seus erros. Isso é muito comum até hoje. Muita gente pensa que o sofrimento das pessoas é decorrente tão somente dos seus próprios pecados, como se fosse uma punição de Deus por conta dos pecados. Como são persuasivas as palavras retas, mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes, e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade nos meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Então ele está reivindicando a sua integridade. Ele está, em outras palavras, dizendo que ele está íntegro diante de tudo isso. Ele não está mentindo, né? Porque os amigos estão desconfiando. Na verdade, não estão sendo tão amigos assim. Muito bem, agora vamos ao capítulo 3 de Filipenses.
O apóstolo Paulo então continua sua carta aos Filipenses falando o seguinte: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo era perseguidor da igreja, e quanto à justiça que é na lei eu era irrepreensível. Então ele está dizendo, cuidado com esse pessoal, esses falsos judeus, porque eles pertencem a uma falsa circuncisão. Essa circuncisão que eles têm é falsa. A verdadeira circuncisão é a circuncisão de Cristo. Eu poderia até confiar na carne, confiar na minha herança genética, biológica e todo o zelo que eu tinha, mas eu não confio nessas coisas. Eu não confio na carne, diz o apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro, que era vantajoso para mim, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui ele fala da soberana vocação, ou seja, ele foi chamado para ser perfeito. Deus, o propósito de Deus é a perfeição dele. E ele caminha nessa direção, ele prossegue nessa direção, porque ele foi conquistado por Cristo para esse prêmio. Então ele esquece das coisas que ficam para trás, aquilo que ele viveu já não serve mais, e ele caminha para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Irmãos, sejam imitadores meus e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo se põe como exemplo, para que a igreja pudesse identificar os falsos profetas, identificar a falsa circuncisão, identificar os inimigos da cruz de Cristo. Estes inimigos querem autossatisfação, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, eles estão preocupados mais em se satisfazer, mas quanto a nós, ele diz, a nossa pátria está nos céus. A gente não está se importando muito com essas coisas aqui da terra, não. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor, o qual vai transformar o nosso corpo, agora de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Seremos como ele é, conforme o poder dele
sendo aplicado na nossa vida. Então esse é o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos fazer aqui a marcação e esse vídeo vai para o YouTube no dia 10 de novembro. E assim termina a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.